Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Meu nome é Henrique Veríssimo, eu sou do Instituto Federal de São Paulo, eu faço licenciatura em Física, eu participo do projeto do PIBID na Fabiano Lozano juntamente com vocês. Eu também estou participando juntamente do projeto da OBA com meus colegas, tá? E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre astronomia de posição, tá bom? Um fato engraçado para vocês é que essa é a terceira vez que eu estou gravando o vídeo, porque na primeira vez deu certo, deu muito certo, mas eu apaguei o vídeo. Então quando vocês forem gravar vídeo, tomem cuidado. Tá, pessoal? Olha só, continuando aqui, um breve resumo do que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a esfera celeste, tá? Eu vou definir com vocês a esfera celeste, eu vou definir com vocês um sistema de coordenadas azimutal. Só para adiantar, existem vários sistemas de coordenadas celestes. Tá? Existe o equatorial também, que ele foi muito utilizado, ele é um dos principais que a gente vê nos dias de hoje. Porém, vamos apresentar para vocês o azimutal porque eu acho ele o mais simples. Ele é o mais simples e o mais interessante. É um sistema que você facilmente consegue aplicar no seu dia a dia. Então, eu optei por apresentar esse para vocês. A gente vai falar alguns conceitos relacionados. E pessoal, eu vou fazer um vídeo extra, não é obrigatório vocês assistirem, tá? Mas sobre o Estelário. Ele é um aplicativo que você consegue fazer projeções de vários céus, de várias localidades, várias datas, várias épocas do ano. E eu acho ele muito legal para você ter uma compreensão melhor acerca da esfera celeste, tá bom? A gente vai iniciar aqui com essa imagem, a gente vai fazer uma pequena reflexão. Por quê? O que a gente vê nessa imagem? A gente vê um céu lindo, extremamente estrelado, algo que não é muito comum nos dias de hoje, né? Hoje em dia a gente olha para o céu, a gente não vê quase nada, a gente não vê quase nenhuma estrela. A gente só vê as mais brilhantes, que é ali na constelação de Órion, constelação de Escorpião, Cruzeiro do Sul. Tá ficando um pouquinho mais difícil de ver, eu sempre dou uma observada nela, mas tá cada vez mais dando uma sumida no céu. E a gente acaba vendo somente os planetas, alguns dos mais brilhantes, como Júpiter, que ao meu ver, das minhas observações, é o mais brilhante, porém Saturno também é muito brilhante, tem Marte também, mas as estrelas, da forma qual a gente está vendo nessa imagem, é muito difícil da gente ver, certo? E se a gente voltar alguns milênios atrás, 4, 5 mil anos atrás, ou desde o surgimento dos seres humanos, que eles começaram a fazer observações do céu de forma racional, é mais ou menos esse céu que eles viam, ou até algo ainda melhor, né? Eles acabavam por utilizar o céu em favor deles, como por exemplo para localização, estações do ano, a depender da movimentação dos corpos no céu, da posição relativa deles, a gente conseguia deduzir qual a estação do ano que a gente estava. Eles utilizavam para se localizar, para navegações. Então o céu era uma rica fonte de informação, tá? Da qual eles utilizavam muito, ao contrário do que a gente faz hoje em dia, certo? Antes de eu definir o que seria a esfera celeste, eu vou repassar um pouquinho aqui a geografia do nosso planeta, certo? A Terra, ela é uma esfera que gira, ela está em constante movimento, em constante rotação. E como toda esfera que gira, ela tem um eixo de rotação. Ela gira nesse sentido aqui, tá? Ela gira nesse sentido aqui, e o eixo de rotação da Terra, ela passa exatamente nesse ponto. A partir daqui, a gente consegue definir os dois polos geográficos terrestres, que é o Polo Norte e o Polo Sul. Se a gente lembrar dos 4 sentidos de direções que a gente geralmente usa, a gente tem aqui o Norte, o Sul, o Leste e o Oeste, certo? Aqui na Terra, eu consigo definir o Polo Norte e o Polo Sul como pontos, como locais que eu consigo ir. Eu acredito que aqui no meio seja a Austrália, pelo formato. Se a gente pegar da Austrália e a gente conseguisse andar, a gente não consegue. Mas se a gente conseguisse andar em direção ao Polo Norte, na direção norte, a gente chegaria em uma localidade que é o Polo Norte. Da mesma forma, se a gente começar a andar para o sul,
a gente consegue chegar no Polo Sul. No entanto, o leste estaria aqui e o oeste estaria aqui. Se a gente andar em direção ao leste, a gente não consegue chegar em um local que seja definido como o leste, certo? Não existe uma região, um ponto que seja o leste. O leste é uma direção, certo? É um caminho a se seguir. Da mesma forma, o oeste, certo? Se eu começar a andar aqui em direção ao leste, eu vou só ficar dando voltas no planeta. Tá? Eu vou ficar aqui dando voltas e não vou chegar a nenhum lugar exato. É a mesma coisa com o oeste. Eu vou vir aqui e vou começar a dar voltas no planeta e não vou chegar. Porque eles são somente direções. Eu achei que esse ponto aqui fosse muito importante para falar para vocês e acabamos de passar aqui por ele. Tá bom? Agora seguindo, a esfera celeste ela nada mais é do que tudo aquilo que a gente vê em torno do planeta. Eu tenho essa esfera aqui, ela é até um pouquinho pesada. Aqui a gente tem o nosso polo norte, aqui a gente tem o nosso polo sul. Tudo aquilo que está em volta, a Terra, ela está girando, certo? E tudo aquilo que está em volta da Terra, os planetas ou mais distante, as estrelas, diversas galáxias, diversos astros, a gente vê como se eles estivessem girando, certo? Porque a Terra está girando e a gente vê os astros como se eles estivessem girando, porque para a gente a Terra está parada. Não é isso que acontece, mas essa é a sensação que a gente tem. Então nisso a gente consegue definir o que a gente chama de esfera celeste, que é o movimento relativo dos astros que a gente vê, certo? Quando a gente olha para o céu, a gente vê, de fato, como se fosse uma esfera. Não é, mas é isso que a gente vê. E a gente consegue aqui definir essa esfera celeste. Aqui no centro, a gente tem a Terra, tá bom? Aqui a gente tem o Polo Norte, aqui a gente tem o Polo Sul. E a gente consegue definir toda essa esfera celeste através do Equador celeste. O Equador celeste nada mais é do que uma projeção do Equador da Terra no céu. Por quê? Aqui a gente tem o eixo de rotação da Terra e a gente consegue estender esse eixo de rotação para o céu, certo? Então tudo que está aqui em torno vai girar. E a gente consegue definir esse Equador celeste, a gente também consegue definir o Polo Norte celeste e o Polo Sul celeste, tá bom? Essas definições são muito importantes. Esse assunto aqui é um pouco extenso e eu não quero alongar muito o vídeo, porém caso vocês tenham alguma dúvida, queiram um entendimento melhor, vocês podem estar me procurando, tá bom? Certo. Essa primeira imagem ela é de toda a esfera celeste que envolve todo o globo. No entanto, a gente aqui na Terra não vê toda essa esfera celeste, a gente vê uma pequena parcela da nossa própria esfera celeste. A partir daqui, a gente consegue ver aqui, ó. Se um observador ele está nessa região aqui mais ou menos da Terra, como a figura mostra, ele tem o seu horizonte, certo? O horizonte é tudo aquilo que você consegue ver em sua volta. Considerando um horizonte que não contenha prédios, não contenha casas, como por exemplo a nossa visão do mar, quando a gente está olhando para frente do mar, a gente consegue ver à nossa frente cerca de 4 a 5 quilômetros no máximo, não muito além disso. Então o nosso horizonte pode ser definido a partir disso. Tá? Essa distância aqui ela é de aproximadamente 4 ou 5 quilômetros mais ou menos. Tá bom? E a partir disso, a gente tem aqui o observador. Ok? A gente tem todo o nosso horizonte aqui em volta dele. E a gente tem a nossa própria esfera celeste, que é tudo aquilo que a gente vê compreendido dentro do nosso horizonte. Tá? Agora eu vou começar a definir o sistema de coordenadas azimutal. Aqui a gente tem essa esfera celeste, e essa esfera ela contém estrelas, contém planetas, contém vários astros espalhados por ela. Como é que eu posso definir onde está uma determinada estrela? Quando a gente estuda lá na matemática, a gente consegue definir que quando a gente tem um ponto em um plano, a gente precisa de duas coordenadas para definir a localização exata desse plano. É exatamente a mesma coisa aqui. O sistema de coordenadas azimutal, ele busca procurar dois pontos da qual eu possa definir a localização exata daquela estrela ou aquele astro. O primeiro ponto que a gente define se chama azimuth. Tá? Deixa eu escrever aqui. A gente tem o azimuth. O que seria o azimuth? O azimuth é a primeira coordenada que a gente define em volta do nosso horizonte. Vou descer aqui. Essa imagem aqui define bem isso.
tá? A gente tem aqui todo o horizonte do observador e a gente vê que esse horizonte ele faz uma volta 360 graus em volta do observador, certo? Então o azimuth a gente vai definir como o seu ponto inicial aqui no norte, tá? Ele inicia vindo aqui em direção ao leste, passando pelo sul, vindo para o oeste e voltando para o norte. Então ele é uma coordenada, a primeira coordenada, que vai de 0 a 360 graus, tá bom? E a gente tem a segunda coordenada, que se chama elevação. Além de eu saber exatamente aquele ponto abaixo da estrela ou do astro que eu quero localizar, que seria o azimuth, eu tenho que definir a altura que ela está. Essa altura se chama geralmente como elevação. Então a gente tem essas duas coordenadas, o azimuth e a elevação do objeto, certo? E a gente vê bem nítido aqui, ó. A gente vê aqui o azimuth. Vamos definir a localização aproximada dessa estrela, tá? Um outro ponto que eu preciso definir para vocês é o zênite. O que é o zênite? Muito simples. É exatamente o ponto que está acima da sua cabeça. Pronto, não tem mais nada. É exatamente o ponto. Ele está sempre a 90 graus da sua cabeça. Porque pensa que o seu horizonte está a 0 graus. Se eu estender o meu braço para cima, eu estendi o meu braço em um ângulo de 90 graus com relação ao meu horizonte, certo? Então o meu zênite está sempre na altura de 90 graus acima de mim. Então, o meu azimuth, eu vejo o ponto onde o astro está projetando no meu horizonte e calculo esse grau com relação ao norte em direção ao leste, e eu vejo essa altura com relação ao horizonte e o zênite. Então, a gente tem que o azimuth ele vai de 0 a 360 graus, e o zênite ele vai de 0 a 90 graus. Tá bom, pessoal? Lembrando, se tiverem ficado com dúvidas, podem me procurar. Essa imagem aqui detalha bem. A gente tem aqui o zênite, a gente tem aqui o azimuth que percorre todo o horizonte, você define ele, e a gente tem aqui a altura da estrela com relação ao zênite, tá bom? Como é que a gente pode fazer o cálculo da abertura do ângulo da altura, da elevação de um objeto? Antigamente era utilizado esse instrumento que a gente chama de astrolábio, tá bom? Esse astrolábio ele consegue medir qualquer ângulo, qualquer astro com relação ao nosso horizonte. E a partir disso a gente consegue saber a elevação de um determinado astro. Esse astrolábio era de suma importância antigamente porque se a gente usava o céu para se localizar, a gente precisava saber a coordenada de cada ponto de forma exata. E esse astrolábio permitia isso, tá bom? Inclusive, quando houve a invasão do Brasil pelos portugueses lá em 1500, eles estavam portando um astrolábio, eles estavam se localizando através desse astrolábio, tá bom? E pessoal, alguns conceitos básicos que eu achei importante levar em conta seria o estudo da origem do universo, hoje a teoria mais aceita é a do Big Bang, e o estudo do céu. Quando a gente estuda algo, a gente precisa saber exatamente onde aquilo está, como aquilo está definido. Então a gente usa esses sistemas de coordenadas para definir exatamente onde aqueles pontos estão. Esses sistemas de coordenadas surgiram com a astronomia de posição, que foi a primeira das várias sub-áreas da astronomia, e a mais importante, ela compreende até hoje, é estudada até hoje, apesar de não ser muito mais utilizada. Então, pessoal, eu agradeço a todos por assistirem o vídeo e até mais.